Bom dia, Otávio, tudo bem com vocês? Olha só, vamos fazer aqui um vídeo pegando do capítulo 8, 9 e 10, tá? Teoria. Vamos fazer um exercício de cada caso, tá? Então vamos embora fazer aqui tudo sobre triângulos, tá bom? Capítulo 8, teorema do ângulo externo, tá? Bem simples. O que você tem que saber? Você sabe que o ângulo A, B e C ele está dentro do triângulo. Então eles são ângulos internos, né? E o ângulo X, Y e Z são os ângulos externos. Qual é o teorema do ângulo externo? É o seguinte, a soma de dois ângulos internos, por exemplo, a soma de A mais B, soma de dois ângulos internos, vai ser igual ao externo do outro ângulo interno. O externo do C é o Z. Então, A mais B vai ser igual a Z. Tá? Esse é o teorema. Mesma coisa se eu fizesse A mais C vai ser igual ao externo de quem? Do Y. Tá? E o B mais C vai ser igual ao ângulo P, ao ângulo X. Como é que ocorre isso? Tá? Se você ver, vamos pegar aqui o caso do A mais X. Ó. A mais X aqui é um ângulo interno e um externo. A soma deles é 180, né? Porque eles formam uma retinha aqui. 180. Só que, se você pegar a soma dos ângulos internos de um triângulo, A mais B mais C, também não é 180? A soma do triângulo. Ou seja, se você pegar A mais X igual a 180, A mais B mais C igual a 180, o X vai ser igual ao quê? Ao B mais C. Pela equação. Então, aqui, ó, X vai ser o quê? B mais C. E isso vai acontecer com todos esses teoremas aqui. Tá bom? Isso que você lembra. Soma de dois ângulos internos é o externo do outro. Só lembrar disso. Tá bom? Vamos fazer um exercíciozinho dessa matéria. Questão 2, tá? Pelo teorema do ângulo externo aqui. Tá? Vou botar aqui a questão 2. Seguinte, tem um triângulo aqui. Você sabe que equivale a 60, né? Equivale 36, 30 mais 26, tudo bem? E ele quer esse ângulo Y. Tá? Pelo teorema do ângulo externo, tá? O Y vai ser igual ao ângulo externo, né? O Y. É igual ao ângulo interno mais esse ângulo interno. Então, ele é igual a 60 mais esse ângulo interno que é 56, porque é 26 mais 30. Ou seja, Y é igual ao quê? 116. Bem simples, né? Vamos fazer de outro jeito? Vamos fazer desse triângulo vindo para esse e desse triângulo vindo para esse. Eu posso fazer isso também. Ó, se você ver, esse cara aqui é externo, é ângulo externo desse triângulo daqui, do de cima, né? 60 mais 26 dá 86. Então, ó, esse ângulo externo vai ser a soma desses dois ângulos internos aqui. Então, vai ser 86 aqui. Só que agora desse triângulo, o Y também é externo desse triângulo daqui. Então, o Y vai ser 86 mais 30. Vai dar isso aqui. 116. Ou seja, eu podia fazer assim também. Tá bom? Muito fácil. Ok? Veja o gabarito dos exercícios né, do PDF. Tá bom? Estou indicando. Vamos para o capítulo 9. Vamos lá, então. Vamos para o capítulo 9 agora. Tá? Vamos falar de sevianas. Tem que saber as sevianas, tá? Bissetriz, altura e mediana. E a mediatriz, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Primeiramente, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Vamos no baricentro aqui. Tá? Baricentro, tá vendo aqui? Do lado em azulzinho. E a mediana, tá? Mediana é quando você liga o segmento no ponto médio, tá? Então, ó, você tem uma mediana aqui. Você vem do vértice e vem até o ponto médio aqui, ó. O ponto médio do lado oposto. Então, esse lado vai ser igual a esse. Aqui vale 3, por exemplo, aqui vale 3. Tá bom? Isso é mediana, tá? Então, isso é uma seviana que vai ligar do vértice até o ponto médio. O ponto de encontro da mediana se chama baricentro, tá?
Por quê? Você vai ter quantas medianas? Você vai ter 3 medianas, né, vindo. Nessas 3 medianas, você vai ter um ponto de encontro. Esse ponto de encontro se chama baricentro. Você vai ter que saber isso para mim, ok? Vou continuar agora para bissetriz. Eu vou mudar para cá desse lado, ó. Bissetriz, tá? Bissetriz é quando eu tenho segmento, eu tenho aqui um triângulo. Bissetriz você vai dividir o quê? O ângulo ao meio, né? Vai dividir o ângulozinho ao meio. Então, se aqui valia 60 graus, aqui vai ser o quê? 30 para um lado, 30 para o outro. Se você fizer aqui, e esse ângulo aqui for, por exemplo, 80, se você fizer uma bissetriz aqui, vai ficar o quê? 40 para cá, 40 para cá. Entendeu? Então, você vai ter que saber isso. Que bissetriz divide um ângulo ao meio. Tá? O ponto de encontro das bissetrizes se chama incentro, tá? Tô vendo a parte amarelinha aqui, tá? Então, incentro, ponto de encontro das bissetrizes. Esse incentro é o ponto de encontro das... É o centro da circunferência inscrita no triângulo. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Quando eu falar inscrita, o inscrito, é porque isso está dentro. Pensa o seguinte, dentro, pensando em inglês, né? Circunscrito é porque ele está fora. Okay? Então, quando eu falo assim, triângulo está inscrito na circunferência, é um triângulo que está dentro. Nesse caso, o incentro é o ponto de encontro da circunferência que está inscrita no triângulo. Então, a circunferência que está dentro. Entendeu? Você tem que saber essa propriedade do incentro. Tá? Vamos para a próxima. Muito bem, então. A próxima aqui, em vermelhinho aqui, é a altura, tá bom? Altura é quando eu venho do vértice e traço uma reta perpendicular no triângulo. Então, eu tenho aqui uma altura, é quando eu venho aqui do triângulo, forma 90 graus. Eu posso fazer isso aqui também. E aí eu posso fazer isso aqui também. Tá bom? 90 graus, tá? Isso é a altura. Então, a altura vem do vértice formando 90 graus no lado oposto do triângulo. Tá bom? Essa altura, o ponto de encontro deles, ortocentro. Tá bom? Ortocentro, então, ponto de encontro das alturas. Tá? E o último é a mediatriz, que não é uma seviana. Tá? A mediatriz não é uma seviana, não. Mas o que é uma mediatriz? Ela vai passar pelo ponto de encontro. Tá bom? É o seguinte, o ponto médio, vamos dizer que o ponto médio desse triângulo está aqui. Esse é o ponto médio. Ele vai passar pelo ponto médio formando 90 graus. Ou seja, não necessariamente a mediatriz vai passar pelo vértice. Você viu que ele não passou pelo vértice? Nos outros 3 casos, a altura, bissetriz e mediana passava pelo vértice. Aqui não. A mediatriz não passa pelo vértice. Tá bom? Como você pode traçar 3 mediatrizes também, o ponto de encontro delas é o circuncentro, que é o quê? O centro da circunferência circunscrita, ou seja, ele é o centro da circunferência que está fora do triângulo. É só você ver aqui pela imagem aqui do verdinho, tá bom? Então, esses são os 4 pontos que vocês têm que saber. Tá? Muito bem, olha só. Algumas propriedades importantes que vocês têm que saber aí do baricentro e do ortocentro, tá? Do baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, é o seguinte. Quando você tem um baricentro, os segmentos são divididos numa razão de 2 para 1. Aí você fala, não entendi nada. Eu tentei explicar até isso na aula uma vez. É o quê? A, B e C aqui. Se eu tenho aqui as medianas aqui, bom, aí é aqui o ponto de encontro, né? O que você vai ter que saber? Que do vértice até o baricentro que está aqui, que eu vou chamar de G, tá bom? Esse segmento é o dobro desse segmento aqui, menorzinho, tá? Então, se aqui é 2x, aqui vale x. E daqui para cá, mesma coisa, ó, do vértice até o baricentro é o dobro desse segmento aqui. Então, se aqui é 2y, aqui. Tá? Então, isso é a mesma coisa que eu dizer que está numa razão de 2 para 1, entendeu? Ou, se você pensar em relação à mediana, é o quê? Esse cara aqui vai ser 2/3 da mediana toda. E esse cara aqui, 1/3 da mediana toda. Mesma coisa aqui, ó. 2/3 do valor da mediana, 1/3 do valor da mediana.
A mediana vai ser o quê? 3x, né? Então, baricentro você tem que lembrar dessas propriedades, ok? Ortocentro. O ortocentro é o único ponto que não precisa estar dentro do triângulo. Se for um triângulo acutângulo, beleza, ele vai estar aqui dentro. Ó. Lembra? Triângulo acutângulo, todos os ângulos agudos. O ortocentro vai estar dentro. Se for retângulo, ele vai estar no vértice. E se ele for obtusângulo, o ortocentro está fora, ele está nas projeções aqui. Tá bom? Então, muito importante saber essas propriedades. Tá? Vamos continuar aqui. Gente, olha só, coisas assim importantes você tem que saber. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o único triângulo em que o baricentro, o ortocentro, o incentro e o circuncentro estão no mesmo lugar, no mesmo ponto. Então, tá vendo esse pontinho aqui? Aqui tá vendo? Tá vendo que tem um triângulo equilátero aqui, ó? Acompanha a mãozinha. Tá? Então, no triângulo equilátero, o mesmo ponto vai servir para os 4 pontos de encontro. Ou seja, o segmento vai ser o mesmo. Ou seja, esse traçado aqui em vermelho que está aqui, ó, ele é a mediana, ele é a bissetriz, ele é a altura e a mediatriz, tá bom? Então, no triângulo equilátero tem o quê? Tem os ângulos que medem 60 graus, né? Tem todos os ângulos e lados iguais, né? Isso é o triângulo equilátero. Quando você traça, por exemplo, uma altura, essa altura que forma 90 aqui, ela é o quê? Também é a bissetriz. Então vai ficar 30 graus para cá, 30 graus para cá. Ah, e ela também é ponto médio, porque ela é mediana. Então aqui vai ser o lado dividido por 2 e aqui o lado dividido por 2. Tá bom? A diferença do equilátero para os isósceles. No isósceles, quando tem só dois lados iguais, os pontos de encontro eles ficam numa mesma reta. Tá bom? Na mesma reta, um sobreposto em cima do outro. Essa é a grande diferença. Tá bom? Vamos fazer exercício aqui. Bem, gente, antes de a gente fazer a questão 15 aqui da capítulo 9 da apostila, vamos tentar que você relembre uma tática para lembrar os pontos de encontro e as suas respectivas sevianas, tá bom? Mediatriz, ó, MC Bimbal. Mediatriz, circuncentro. Bissetriz, incentro. Mediana, baricentro. Altura, ortocentro. Tá bom? Então, lembra disso para não errar. Tá? Vamos ver a questão 15? Questão 15 ele te deu esse triângulo e me deu algumas informações, que são o quê? B vale 40 graus. Então, esse ângulo B todo aqui vale 40. Não só esse pedacinho, tá? É o todo. O ângulo C é 60 graus. Então, todo esse ângulo aqui é 60 graus. Tá? Ele falou que D é um incentro e ele quer o valor de X. Se o D é incentro, ó, ele está aqui, não é? Incentro é ponto de encontro das bissetrizes. Então, se é da bissetriz, é o ponto de encontro das bissetrizes, B é bissetriz e C também é bissetriz. E se é bissetriz que divide o ângulo ao meio, eu sei que metade desse ângulo está aqui e metade aqui. Tá? Então, se o B vale 40, aqui vale 20, aqui vale 20 também. Tá bom? Agora, se aqui vale 30 e aqui vale 30, né? Porque também é ponto de encontro, aqui, ó, né? 30. E aí é x aqui. Tá? Com isso eu passo x mais 20 mais 30 igual a 180, porque está formando um triângulo aqui, a soma dos ângulos é igual a 180. Então vai ficar x igual a 180 menos 20 menos 30. X vai dar 130 graus. E aí te mata a questão letra C. Bom? Bem tranquilo. Vamos para capítulo 10. Vamos falar sobre congruência de triângulo. Bom, capítulo 10 aqui, ó, congruência de triângulo. Você tem que saber 4 casos. Se você tiver 2 triângulos para comparar, se você vê essas 3 particularidades, você vai definir como triângulos congruentes. Tá? Triângulos congruentes são o quê? Triângulos iguais. Mesmo número de, mesmos lados, mesma medida de lados e mesmos ângulos. Tá?
Vamos tirar os 4 casos, tá? Primeiro caso, tá vendo que tem esse triângulo e esse triângulo aqui, não é? O que eles têm em comum? Eles têm todos os lados iguais. 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Se ele tem todos os lados iguais, eu posso afirmar o quê? Eles são congruentes. Então, todos os ângulos também vão ser iguais. Tá? Às vezes não vai aparecer o valor do lado. Ele vai te dar uma coisa assim, um tracinho, tracejado. Aqui, ó, por exemplo, o 5 vai ser um tracinho, aqui vai ser um tracinho. O 6, 2 tracinhos. Aqui, 2 tracinhos. O 7, 3 tracinhos. E 3 tracinhos. Então, não necessariamente ele vai te dar o valor. Ele vai só botar o tracejado. E você vai ter que saber o quê? É igual. Então, ó, se eu não boto nada assim, ó. Assim. Mas tem os tracejadinhos, eu sei que esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse. Entendeu? Por causa do tracejado. Tá bom? Então, LLL, primeiro caso, quando ele tem 3 lados iguais. Segundo caso, ele está te dando um lado, um ângulo entre esses lados, o outro lado aqui, ó. Então ele está te dando 2 lados e um ângulo entre eles. Aqui, ó, 5,36, né? 5,36. Então, também é congruente com o nome do caso, LAL. Tá bom? Então, quando eu tiver 2 lados iguais na comparação e um ângulo entre eles igual, você também pode afirmar o quê? Ele é o quê? Congruente. Mas lembra, o ângulo tem que estar o quê? Entre os lados. Entre os lados. Tá bom? Vamos continuar aqui. Os casos que está faltando. Eu já falei do LLL e do LAL. Próximo caso aqui, ó. Você tem 2 ângulos. Um lado entre esses ângulos, não é? Então vai ser o quê? O ALA. ALA. Tá? Você está vendo que os 2 ângulos são iguais e o lado entre eles também é igual. Então, é congruente. Todos os outros lados aqui e esse ângulo aqui também vão ser iguais a esse aqui. Tá bom? E o último caso, que é o que vocês normalmente se complicam, é o seguinte. Tem 2 ângulos em um lado. Você fala, mas é o ala. Só que qual é a diferença? Aqui no primeiro caso aqui, do ala, o lado está entre os ângulos. Aqui, esse lado, ele não está entre os ângulos. Ele teria que estar aqui para ser ala, né? Ele está oposto a um desses ângulos. Está vendo que o 40 graus está olhando para o 8? Então, esse ângulo aqui a gente chama de AO, de ângulo oposto. Tá? E o caso de congruência é LAO. Esse ângulo está oposto ao lado. Entendeu? É diferente daqui desse caso, entendeu? São esses os 4 casos que você tem que saber para definir que eles são o quê? Congruentes. Bom, vamos fazer um exercício para fixar isso. Muito bem, questão 5, vou botar aqui, ela é grandinha, né? Vamos definir os casos de congruência. Ele está falando assim, cada item há 2 triângulos congruentes. Ele está falando que são congruentes. Indique o caso de congruência que ocorre entre eles. Vamos fazer isso. Letra A, B, C, D, E, F. É o F, não é? Muito bem. Vamos lá. Letra A. Tá vendo que tem 2 lados ali e um ângulo de 100 graus entre eles, né? Então, ele vai ser o quê? Tem 2 lados, é LL, e um ângulo entre eles. No primeiro caso, LAL, tá bom? Letra B. Tá vendo de novo que tem 3 centímetros, 4 centímetros, e tem um ângulo reto entre eles, um ângulo de 90 entre eles. Tá? Nos dois. Então, de novo, LAL. Tem 2 lados e um ângulo. C. Você tem 2 ângulos e uns 5 centímetros entre eles. Tá vendo? 110, 30, e aí você tem os 5 entre eles. Tá? Então é o ala, porque o lado está entre os ângulos. Tá? Tem 2 ângulos e um lado. Letra D. Tá vendo que ele deu todos os lados, né? Então é L, L, L. Letra E. Ele te deu 2 ângulos e um lado. Pode ser o ala ou aquele LA, LAAO. Você vê os 5 centímetros, ele está oposto aos 60 graus, né? O 60 graus está olhando para o 5. Então é o do oposto. Então esse aqui. O F, você tem 2 ângulos, né? Você tem 2 ângulos e um lado, 3 centímetros. O 3 centímetros está oposto ao 30. Então é de novo o A, tá bom?
Muito tranquilo, né? E é isso, gente. Faça os outros exercícios. Estudem para a prova. Um abraço para todo mundo. Se cuidem. Fui.